Olá, estamos começando o nosso último vídeo do módulo Planejamento de Atividades para Aprendizagem. Qual é a consistência, qual é o roteiro do planejamento docente em cenários com enfoque na aprendizagem? Então, quando o enfoque é na aprendizagem, o roteiro docente consiste em planejar antes, mediar, explicar e orientar durante o processo e avaliar ao final se o objetivo proposto foi atingido. Segundo Heidich, ele vai nos trazer que o planejamento ele precisa analisar as características dos nossos aprendentes, as aspirações, as necessidades, as possibilidades, o que ele consegue ou não fazer, refletir sobre os recursos que nós temos disponíveis e definir os objetivos educacionais considerados mais adequados para a proposta de atividade em questão. Aí, ao final, a gente seleciona e estrutura os conteúdos a serem assimilados. E como eu desenvolvo atividades de aprendizagem no meu dia a dia? Vamos ver aqui um caso real da Uniamérica, do curso de Engenharia Elétrica. Então, todos os cursos da Uniamérica são centrados em matriz de projetos. O que é isso? Um curso de engenharia, por exemplo, ele tem 36 projetos, não existem disciplinas mais, né? E o que é esses projetos? São projetos interdisciplinares e todos representam uma entrega real da profissão. Então vamos ver aqui um caso de um projeto que ele está posto para alunos de primeiro e segundo período, tá? Qual é o projeto? Projetar um scanner 3D a laser. Como é que está baseado o planejamento dele? Primeiro, tem um objetivo muito claro. Qual é? Que o aluno seja capaz de projetar um scanner, certo? Esse objetivo, ele dividiu em 4 etapas. Então, na primeira etapa, o aluno vai entregar um termo de abertura do projeto. O que é isso? É um termo onde ele vai ter que dizer que tipo de projeto ele está fazendo, como é que é o conceito, quando começa, quando termina, quais os recursos que ele precisa ter para executar esse projeto e o que o professor vai fazer em sala de aula, né? Ele vai definir as equipes, ele vai conduzir atividades para que ele defina o tipo de scanner e ele vai confeccionar o termo de abertura do projeto, isso em sala. Nesse contexto, o aluno ele faz e mostra para o professor o que ele está fazendo. A partir daí, o professor consegue entender as compreensões que ele está tendo do tema e fazer as intervenções pontuais. Né? Para ele fazer isso, no contexto de um curso de educação híbrida, ele precisa estudar previamente. O que ele vai estudar lá na plataforma online? Ele vai estudar Scanner 3D, descubra o que são e como funcionam, que é uma unidade de aprendizagem. Scanner 3D, conheça alguns modelos. E ele vai estudar como é que faz a abertura de um termo de projeto. Na entrega 2, eles têm que entregar uma introdução teórica do relatório com a explicação do funcionamento do scanner. O que o professor faz em sala? Ele vai conduzir atividades e situações de aprendizagem que os alunos e os aprendizes tenham que pesquisar sobre o funcionamento do scanner. Então ele vai fazer após a pesquisa, ele vai fazer um seminário para que eles apresentem as formas de funcionamento encontradas. Nesse momento, ele consegue corrigir várias lacunas de compreensão a partir da explicação do aluno. E quando ele corrige essas lacunas e faz em um contexto geral, ele já está fazendo tanto para o grupo que está apresentando, quanto para os demais que estão assistindo. Veja, ele não está dando aula, ele está explicando uma lacuna que o aluno já tem um conhecimento prévio. Veja como muda esse contexto, esse cenário. E aí ele vai apresentar a fase inicial do projeto dele e ele vai confeccionar um relatório, a introdução do relatório do scanner. O que ele tem que saber para poder fazer essas etapas? Qual é o conteúdo que ele precisa mobilizar para fazer a entrega 2? Ele precisa saber introdução à matemática, então plano cartesiano, sistema internacional de medidas. Ele vai precisar saber pontos e eixo,
par ordenado, domínio e imagem, noções de funções quadráticas e lineares. Ele vai ter que saber um estudo do plano, introdução às matrizes, inversão de matrizes, geometria vetorial e transformações lineares, determinantes e autovalores, ângulo e distância. Veja, todo o conteúdo está ali. Você acha que o aluno vai estudar? Tem uma boa probabilidade de que ele mobilize a vontade e atitude para poder estudar isso para fazer a entrega. A entrega 3, ele vai desenhar o scanner. Então, o que o professor vai fazer em sala? Ele vai projetar a estrutura mecânica do scanner, então ele vai ajudar o aluno a projetar. Ele vai ajudar o aluno a fazer o levantamento dos sensores que ele vai utilizar no scanner dele. Ele vai apresentar para o professor como é que está indo o projeto. Tá vendo? Tem vários pontos de checagem para você identificar se ele está compreendendo ou não. E a qualquer momento, quando você identifica que vários grupos estão com lacunas, você pode parar e dar uma mini aula para solucionar aquilo. Mas é a partir da demanda dele, a partir da busca dele, né? Então muda o contexto. E aí ele vai apresentar o projeto e vai confeccionar um relatório final, né? E aí a gente tem ali os conteúdos, né? Que ele vai precisar saber para fazer a entrega 3. E a entrega 4 é o projeto final mais o relatório. Então o que ele vai fazer em sala de aula? Ele vai ter que definir a lista de peças, ele vai ter que definir o software que ele vai usar, ele vai ter que finalizar o relatório e vai ter que apresentar o que ele fez. Veja, todas essas etapas têm pontos de checagem, onde o professor consegue ouvir o aluno, explicar para ele as lacunas que ele eventualmente não entenda, e o aluno está envolvido em uma experiência de imersão, que é realmente uma entrega real da profissão. Com isso, o que nós conseguimos entender, né? O contexto de aplicação da aprendizagem, ela precisa acontecer a partir do aluno, né? É importante a gente ressaltar que nas atividades de aprendizagem, o que o aluno faz é muito mais importante do que o professor faz, certo? Dessa forma, finalizamos o nosso vídeo 3 e vamos verificar os nossos objetivos de aprendizagem. O objetivo geral do nosso módulo é que, ao final dele, nós fôssemos capazes de elaborar um planejamento de atividade para aprendizagem. Os nossos objetivos específicos eram ser capaz de planejar atividades de aprendizagem para desenvolvimento de competências, planejar atividades engajadoras e efetivas e as características de um bom plano. Nesse último ponto, que é o nosso vídeo 3, a característica principal que nós vemos aqui é a clareza e as etapas do processo. Encerramos nosso vídeo por aqui. Espero que tenhamos cumprido os nossos objetivos. Um forte abraço e até a próxima.